Mais um dia da Semana Santa, que a paz de Deus esteja agora e sempre em seu coração. Hoje nós vamos estudar uma passagem importantíssima para a Semana Santa, de modo que vai nos preparando para o grande momento da ressurreição do Cristo, que vamos celebrar com muita alegria, porque é uma data importantíssima para os cristãos, já que é nesse momento que quando Jesus ressuscita, que assim dá início a todo esse movimento, toda essa força espiritual que os cristãos carregam. E aqui vamos ler a passagem que está no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 36. E como falamos, nós vamos ver aqui trechos, momentos que antecedem a ressurreição do Cristo. Claro que nós não vamos ver todas as passagens, porque são muitas e são poucos os dias, mas vamos dar destaque aqui a algumas. E hoje vamos falar muito sobre essa questão da consciência espiritual que é necessária para todos nós e que Jesus desperta em nós. No seu Sermão da Montanha, que é a passagem que vamos ler aqui, Jesus ele nos exorta a sermos vigilantes. Por quê? Quais os sinais que devemos ficar atentos e que Jesus traz em seu Evangelho? Bom, nós vamos ver isso e muito mais agora com o estudo da passagem, a parábola da figueira, exortação à vigilância. Bom, tenho aqui minha Bíblia já aberta, preparada para a leitura. Vou compartilhar aqui com vocês para acompanharem comigo pela tela e farei a leitura da Bíblia, que eu gosto aqui de fazer a leitura da Bíblia mais do que pelo computador. Mas eu compartilho para que vocês também não fiquem aí por fora, caso não tenha a Bíblia com você. Mas se tiver, é no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 36. Escreve o evangelista Lucas. Jesus ainda lhes propôs uma parábola, isto é, durante o seu sermão da montanha, e disse: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Bom, estudando essa passagem na Semana Santa em que estamos, eu gostaria de trazer aqui em destaque uma questão que muitas vezes passa despercebido para a gente, e que é a habilidade que Deus nos deu de perceber padrões. Na maioria das vezes, a gente subestima essa habilidade porque ela se manifesta de uma forma simples e natural. Só que essa capacidade que temos de observar os padrões é enfatizada por Jesus. Ele mesmo fala logo nos versículos iniciais aqui, quando ele diz que somos capazes de perceber através das figueiras, através da observação dos frutos das árvores, quando o verão está se aproximando. Então, ele enfatiza a nossa capacidade de poder observar como funcionam as leis divinas que existem na natureza.
E isso, trazendo para os tempos atuais, é exatamente o estudo que fazemos cientificamente das conhecidas leis da natureza ou leis naturais e que nos orientam quanto ao tempo de plantio e colheita, quanto ao tempo em que estamos, até mesmo hoje as alergias que surgem quando é um tempo de primavera, quando é um tempo de inverno, quando é um tempo do verão. A gente já vai se antecipando a tudo isso porque já somos capazes de entender os padrões da natureza e o funcionamento das suas leis pela vivência. E aí o Cristo nos fala o seguinte: se nós somos capazes então de observar o funcionamento das leis naturais, também somos capazes de observar essas mesmas leis no âmbito espiritual quanto à volta triunfal do Cristo, porque é isso que ele vem trazer no sermão profético, são os sinais que vão anteceder a sua volta triunfal. Lembra que falamos anteriormente que com a chegada de Jesus em Jerusalém, ele está cumprindo com uma profecia e já abrindo o caminho para a próxima profecia, que é a sua volta triunfal? Então, no Sermão da Montanha, que é logo depois da sua chegada em Jerusalém, ele está falando mais sobre isso. Ele está trazendo esses sinais. E aí é um aspecto interessante de conexão profética que acabamos fazendo com essa passagem sobre a influência do tempo na realidade profética. E é interessante porque ele vai falar o quê? Que tudo o que ele disse vai passar ainda com aquela geração. E a gente pode pensar, poxa, mas aquela geração já foi, não é mesmo? Materialmente falando. É que está. E aí o irmão Paiva, ele vai trazer para nós a compreensão de que Jesus está fazendo referência à geração espiritual, daquelas almas que ali acompanharam o sermão profético e reencarnaram ao longo desses vários anos depois da ressurreição de Jesus e sua ascensão, e agora hoje continuam vivendo nessa jornada espiritual, reencarnatória, de progressão para assim elevarem-se a Deus. Nós todos passamos por essa jornada. Estamos aqui agora buscando entender, compreender melhor o que fazer, como progredir espiritualmente, como vencer e superar as chagas espirituais que carregamos. E isso é uma chamada de Jesus para que possamos dar atenção às questões espirituais acima da material. Por quê? Porque ele vai falar no versículo 33 que passarão o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. E no seu Apocalipse, capítulo 1, versículos de 8 e versículos 17 e 19, Jesus está falando exatamente sobre isso, sobre a sua presença no começo dos tempos e no final dos tempos. Claro que não é da destruição do planeta Terra, mas na transição cíclica para o momento em que ele estiver presente na sua volta triunfal aqui, estabelecendo o reino de Deus na Terra. Veja, Jesus está abrindo a nossa consciência para uma realidade espiritual, entendendo que o tempo na matéria funciona de uma forma e o tempo no campo espiritual, no espírito, funciona de outra. E aí ele chama nossa atenção para 3 pontos muito importantes nessa relação do espírito com a nossa vida aqui enquanto encarnados, que é a atenção para o sexo, para a ganância e para a ansiedade. Claro que vão ter outras palavras que definem ganância e ansiedade também, dependendo de quem está estudando, quem está trazendo, mas, em geral, elas representam toda essa energia gananciosa, essa energia de ansiedade, e que a gente vai falar daqui a pouco o que seria, tá? Mas, entendendo isso, nós percebemos que Jesus está chamando a nossa atenção para sermos vigilantes quanto a esses sinais, de modo que não fiquemos alienados mentalmente, espiritualmente, quanto aos acontecimentos no mundo material e no mundo espiritual, de modo que a gente acabe sendo pego despercebido com o que está acontecendo. Porque, como ele fala no seu versículo 35, ninguém vai escapar. Absolutamente ninguém. Todos nós vamos sentir e vamos passar por esses momentos de grande angústia, de grande tormento, que é a grande tribulação, como está no seu sermão profético.
Ninguém escapa. Ninguém vai escapar. Mas vão ter aqueles que, buscando estar espiritualmente conscientes desses fatos, desses acontecimentos e trabalhando com o seu espírito, vão poder evitar ser pegos de surpresa. E aí é que entram esses 3 pontos. Porque lembra que falamos das diferenças temporais? E é interessante perceber isso no campo psicológico, no campo mental. Porque muitas vezes, na matéria, o corpo cresceu, a pessoa já envelheceu, já está com uma idade avançada. Mas no espírito, no psicológico, no mental, o tempo parece que não passou. Parece que nada mudou. Porque os problemas e as chagas que a pessoa carrega com ela, muitas vezes desde pequena, por causa de traumas, ou mesmo por causa de chagas espirituais de vidas passadas, se manifestam ainda. Parece que nada mudou. Quantos problemas ainda nós vemos na sociedade que se manifestam quando a pessoa já está mais velha? Ou que, quando criança, é perceptível ali a problemática que ela precisa ser trabalhada. Mas a gente ignora e pensa que o tempo passando na materialidade vai ajudar, vai influenciar ali a pessoa a não cometer erros. Quando, na verdade, tem que ser trabalhado no campo espiritual, no campo psicológico. E aí é que entra esses 3 pontos, do sexo, a ganância e a ansiedade. Por quê? Porque o sexo desenfreado, que no caso entra no campo da orgia, como Jesus está aqui falando, ele vai criar uma alienação mental na pessoa a tirar dela a identidade própria. Ela perde a sua identidade, porque há uma troca de energia tão grande na realização do sexo, na revelação da intimidade da pessoa, que vai ali assumindo identidades. Como assim? Nós somos seres espirituais. Nós somos energia consciente em essência, que carrega uma individualidade, certo? Nós percebemos que somos diferentes de outras pessoas e carregamos uma individualidade. Temos jeitos diferentes, temos hábitos, temos tics, temos certos traumas. E aí, dentro disso, ou seja, você assumindo uma individualidade que, numa linguagem psicológica, seria uma persona, você é você, certo? Por exemplo, eu sou o Nicolas, tenho o meu jeito, sou assim e sou diferente de outras pessoas, ok? Entendemos isso. Isso é único em você. É uma individualidade, é uma persona, é uma personalidade que você construiu, conquistou, moldou, ok? Teve um gasto de energia aí, teve um desgaste energético com o passar dos anos pela reflexão, pelas influências, por tudo que você passou. Quando você tem uma relação sexual com outra pessoa, você tem uma troca energética, porque o sexo é uma criação divina. Traz ali no ato a capacidade criativa para possibilitar a vida na Terra. Certo? Isso é claro para todo mundo. Porque depois do sexo vem o quê? O bebê. Quando a gente tem uma troca energética com a outra pessoa, nós estamos possibilitando uma troca energética entre 2 almas, onde as almas vão acabar se alimentando de forma direta daquela outra energia. E aí, com isso, ela vai assumindo hábitos que antes não eram dela. Se uma pessoa se perde no caminho do sexo e começa a fazer sexo com várias outras, ela vai assumindo várias individualidades, ela vai se alimentando de várias influências de forma direta ali, a ponto de acabar perdendo a sua própria identidade. E aí ela mentalmente, psicologicamente falando, começa a ter uma alienação mental que perde o controle e ela não se reconhece mais. Você percebe ali que há, digamos assim, um desgaste mental de modo a tentar formar uma individualidade própria, uma persona para que ela possa se identificar aqui encarnada, porém, com o acúmulo excessivo de várias outras influências,
essa conexão espiritual que ela gera com várias outras almas, acabam fazendo com que ela perca o seu sentido de individualidade, de personalidade, e ela se vê perdida. E aí isso é uma problemática, porque ela vai estar alienada aos fatos, ao que está acontecendo, à própria vida. Essa é a problemática do sexo quando ele caminha para o sentido da orgia, desse uso desenfreado desse instrumento divino que Deus nos dá. E é fácil a gente perceber essa questão das trocas quando somos casados ou quando a gente passa para observar nossos pais. Chega um momento da vida de tanto eles terem essa troca íntima de energia, de tanto eles conviverem uns com os outros, fazendo ali trocas energéticas espirituais, já pela conexão que eles acabam criando entre eles na relação sexual, que é isso que gera, espiritualmente falando, é uma ligação com a outra alma, e deles se alimentando um do outro espiritualmente falando, você começa a ver que eles parecem uma alma só. Eles têm uma individualidade, sim, mas cada um desenvolveu os mesmos gostos. É exatamente como está na Gênesis, que o homem e a mulher ou o casal se unem e aí acabam virando uma só carne, porque eles acabam criando jeitos ou se alimentando de jeitos uns dos outros que acabam sendo a mesma pessoa, acabam parecendo ser a mesma pessoa. Claro que quando existe um amor no relacionamento, quando é um relacionamento saudável, mantém-se a individualidade. Mas não significa que eles não compartilhem os mesmos gostos, não compartilhem hábitos, não compartilhem energias de modo a viverem em união, a viverem em harmonia espiritual. E aí vamos aos outros pontos. A ganância, que é o acúmulo excessivo das coisas. Isso é um problema psicológico antes de ser material, porque o material é uma consequência. E aí você vai ter as pessoas que querem acumular muitas coisas materiais de modo a ficarem embriagadas com aquilo. Isso, em resumo, é o vício. Qualquer vício é essa vontade excessiva de acumular algo para si, de modo a ficar entorpecido pela euforia que sente ao acumular aquele item, aquela coisa material que lhe dá um alívio, que lhe dá uma falsa sensação de felicidade, de alegria. Essa é a consequência da ganância, quando a gente se perde para ela. E isso naturalmente gera uma alienação mental, espiritual. E por fim, a ansiedade, que é quando a gente fica demais preocupado com o futuro, ficamos presos com o futuro, comparando com o passado e esquecemos do presente. E aí a gente fica num limbo temporal, mental, onde não vivemos o presente e quando finalmente acordamos, já estamos vivendo o tempo futuro que antes estávamos antecipando, ansiosos de que ele viria a acontecer, mas sem se preparar para ele. E aí nos vemos de mãos vazias, nos vemos alheios à circunstância e aí gera mais ansiedade porque a gente não sabe nem o que fazer, comparando assim com o passado que você poderia ter feito, mas deixou de fazer porque o futuro chegou e que aí o próximo futuro já está também para vir, já que o presente você não está vivendo e você fica nesse limbo temporal, mental, psicológico. Então Jesus nos chama a atenção para essas três coisas, para não nos perdermos a elas, para que assim possamos ser vigilantes. E a vigilância, ela vem como instrumento de sobriedade espiritual, para não nos descuidarmos e não sermos engolidos pelo natural instinto que a matéria tem de sobreviver fazendo essas coisas. A matéria, naturalmente, ela vai buscar, sim, a procriação, ela vai buscar, sim, aquilo que lhe alimenta materialmente falando para a sobrevivência e vai procurar preparar-se para o futuro, para aquilo que sabe que está para vir. Quando a gente perde o controle ou ficamos submissos a esses instintos, ficamos assim alienados, alheios à realidade. Por quê? Porque aí vamos nos entregar demais ao sentido procriativo, que é o caso é o sexo, e nos perdemos para a orgia. Vamos nos entregar demais à fome, que a matéria sente para a sua sobrevivência, e vamos
corromper esse princípio, esse instinto natural para o acúmulo ganancioso de qualquer coisa material que alimente o vício que estamos gerando, que estamos vivendo, ou mesmo no preparo para o acontecimento futuro, a perda da compreensão temporal, a alienação temporal que a gente acaba ficando por nos colocarmos nesse limbo de ansiedade diante da comparação passada com o possível futuro, e aí a gente se perde. É a submissão completa ao instinto natural de sobrevivência da matéria. E aí o Cristo vem e fala: olha, fiquem atentos, sejam vigilantes, busquem ter controle do corpo em que estão encarnados, para que a consciência espiritual possa assim ser manifestada e vocês possam se permanecer vigilantes para o tempo futuro, isto é, a volta triunfal do Cristo. E que nós estamos aqui assim nos preparando através desses estudos na Semana Santa. Por isso, não se esqueça de se inscrever, de deixar seus comentários também, falar para mim sobre o estudo que você achou, lhe fez bem, o que lhe trouxe dúvidas. A gente pode desenvolver isso em outras oportunidades, mas comente, deixe aqui seus comentários e a gente vai assim criando esse estudo ao longo da Semana Santa para o grande dia em que vamos sentir essa presença forte do Cristo em nossas vidas, revelando para nós a grandeza da criação divina com a realidade espiritual. E participem também da comunidade no Instagram, tem ali o link, tem aqui o QR Code para você também poder participar e estar nessa vibração da Semana Santa em que estamos trabalhando para diariamente nos colocarmos na sintonia de Jesus, a luz do mundo, e assim perceber essa revelação divina que Ele encarna. Que a paz de Deus seja agora e sempre em seu coração e nos vemos numa próxima.